Normas e diretrizes. Catequese e preparação para a primeira comunhão eucarística. Normas e diretrizes diocesanas para a preparação e recepção dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Diocese de Jundiaí, 2018. Então, a Diocese de Jundiaí é composta por 11 cidades, Jundiaí e mais 10. São 67 paróquias. Todas elas seguem as mesmas normas e as mesmas diretrizes. Primeira, a catequese e preparação para a primeira comunhão eucarística, tanto dos catequizandos, isto é, aqueles que já receberam o sacramento do batismo, como também dos catecúmenos, isto é, aqueles que se preparam para receber o sacramento do batismo, não deve ser considerado de forma isolada, mas integrada ao contexto da iniciação à vida cristã, num processo de formação. Portanto, mais do que preparar para a primeira comunhão eucarística, ela deve formar para uma verdadeira e duradoura iniciação à vida eucarística e, consequentemente, iniciar também a uma autêntica inserção na vida de comunidade. Então, o objetivo da catequese é inserir na comunidade. A criança será inserida plenamente com a participação na comunhão eucarística. Ela já participa da comunidade, porque ela já vem com os pais, mas agora vai ser plenamente inserida fazendo a sua primeira comunhão para poder comungar com seus pais todas as vezes que vier da missa, entrar em comunhão com os pais e entrar em comunhão com toda a comunidade, em comunhão com Jesus Cristo. Deverá participar da vida da comunidade até o fim da vida, se entra até o fim. Quem faz uma faculdade de medicina se prepara para ser médico o resto da vida. Não é médico de um dia só. O objetivo da faculdade não é o estudo em si, mas a inserção na vida de médico. Não tem sentido fazer uma faculdade de medicina e depois não exercer a profissão. Não tem sentido fazer a preparação para ser inserido na comunidade e depois não participar da comunidade. Não tem sentido comungar apenas um dia, mas toda a vida. Por isso, chamamos de primeira comunhão de muitas que virão depois. 2. O tempo de catequese normalmente será de 2 anos. Para quem optar pela catequese familiar, onde os pais e os filhos participam da catequese no mesmo dia e horário, pais em uma sala e filhos em outra, o tempo de catequese então será de apenas 1 ano. Então a catequese tradicional, 2 anos, onde vem somente a criança. A catequese familiar, que os pais em uma sala, as crianças em outra, 1 ano. Durante esse período, pais e filhos devem ter uma participação mínima na vida da comunidade paroquial. Então, os pais, durante esse período, devem cumprir os mandamentos da igreja, para ter um mínimo de participação na vida da comunidade eclesial, como citou o número 144 das normas, que são, letra A, participar da missa dominical, que é sábado, a partir das 12 horas, ou domingo o dia todo. Em dias de festas e comungar. Festas assim, Natal, Ano Novo, Páscoa. De preferência aos domingos às 10 horas na matriz da paróquia Santo Antônio, que é a missa dedicada às crianças. B. Confessar-se pelo menos uma vez ao ano. Fazemos pelo menos uma vez ao ano, no advento, na quaresma, a confissão comunitária, onde celebramos a palavra de Deus, depois atendemos as confissões individuais. Fora isso, qualquer um pode procurar qualquer igreja, qualquer dia, e os padres são disponíveis para atender a confissão. C. Abster-se de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa e jejuar nestes dias. D. Colaborar com o dízimo mensal segundo o costume. Será feito um carnê em nome do catequizando para a colaboração mensal. Esse carnê será numerado e contado pela secretaria. O valor será espontâneo. Por isso, não terá uma taxa de inscrição. Então, não existe taxa de inscrição porque o pai deve ser dizimista. O mínimo para participar na igreja é missa dominical, confissão anual e o dízimo. São os mandamentos da igreja. Tem que fazer essas 3 coisas, pelo menos, para ser membro da igreja. Então, todo pai receberá um carnezinho para colaborar com seus filhos, tá certo? E nós vamos contar, os carnês serão numerados, e nós vamos olhar todos os carnês todos os meses, porque é muito importante que os pais colaboram. As crianças. Participar da missa dominical e em dias de festas. Dias de festa, Natal, Ano Novo, assim.
de preferência aos domingos às 10 horas na matriz da Paróquia Santo Antônio, que é a missa dedicada às crianças. Confessar-se pelo menos uma vez ao ano. Durante a catequese, nas 2 quaresmas, nós propomos um dia especial para a confissão das crianças. Fora isso, qualquer momento pode fazer a sua confissão. Terceiro, a idade mínima para a preparação para a primeira comunhão eucarística desses catequizandos e catecúmenos é de 9 anos de idade, que corresponde normalmente ao 4º ano, 3ª série do ensino fundamental. 4. A família seja sempre integrada na ação catequética da comunidade eclesial, pois o exercício de transmitir a fé aos filhos permite que a família se torne evangelizadora e, espontaneamente, comece a transmiti-la a todos os que se aproximam dela e mesmo fora do próprio ambiente familiar. Para isto, recomenda-se que haja encontros periódicos de cunho querigmático com os pais e os responsáveis. Nós fazemos aqui primeiro 4 encontros iniciais, depois 1 por mês, o encontro querigmático. É recomendável em todas as paróquias dioceses a catequese familiar, de modo que os pais sejam catequizados e catequistas dos próprios filhos. Por isso, nossa paróquia tem os 2 estilos, a catequese normal, tradicional, e a catequese familiar, como recomenda aqui as normas e diretrizes. Os querigmas são celebrações da palavra com participação obrigatória dos pais e facultativa para as crianças. As datas estarão no planejamento da catequese. 6. Levando-se em conta a importância e a centralidade da celebração da Eucaristia na vida da Igreja, todos os catequizandos inscritos nos grupos de preparação como seus pais ou responsáveis devem participar da missa dominical ou da celebração da Palavra de Deus, como também participar de todos os momentos das celebrações do RICA, Ritual de Iniciação Cristã dos Adultos, com os catecúmenos. Na matriz, o horário da missa dedicada às crianças é às 10 horas no domingo. Se os pais com a criança participarem de uma missa em outro horário ou outro lugar, deverão comprovar a sua participação enviando uma selfie para o catequista. As faltas têm que ser justificadas. Tenho que participar da missa dominical? Muitos perguntam. Essa pergunta não tem sentido. É óbvio que os pais ou responsáveis e a criança devem participar da missa semanal. Se alguém se matricula em uma faculdade e não frequenta as aulas, recebe o diploma? Lógico que não. Tem que ir nas aulas todo dia para poder receber o diploma. O que dá direito a receber os sacramentos é a participação na vida da comunidade. É a participação mínima na vida da comunidade e a missa dominical. Catequese não é um curso, é uma vivência em comunidade, para sentirem a presença de Deus. Então é óbvio que pais e filhos têm que vir na missa todo final de semana. 7. Seja dado um acompanhamento pastoral aos recém-iniciados na vida eucarística. Sinta-se a comunidade responsável pelo seu acompanhamento e amadurecimento na fé e na inserção na comunidade eclesial. É oportuno valorizar como tempo de mistagogia ao sacramento recebido, com a participação dos recém-iniciados em uma comunidade. Por isso nós terminamos a catequese com uma vivência, uma experiência de vida em comunidade. Da quaresma do 2º ano até a primeira comunhão no tempo pascal, culminando com Pentecostes, será esse tempo da mistagogia onde as crianças participarão de uma comunidade de crianças. Para quem optar pela catequese familiar, será na quaresma do 1º ano até a primeira comunhão no tempo pascal, culminando com Pentecostes. Nesse tempo não haverá catequese, mas sim encontros com dinâmicas para vivência em comunidade. Esses encontros são realizados aos sábados de manhã. 8. O tempo de catequese segue o ano litúrgico, iniciando no mês de agosto de cada ano e terminando no dia de Pentecostes no ano seguinte, de catequese, para a catequese 2 anos, iniciando no mês de junho e terminando no dia de Pentecostes do ano seguinte para quem optar pela catequese familiar, que será de 1 ano. 9. Os pais que participarem da catequese que não possuem algum sacramento na sessão cristã, batismo, primeira comunhão, eucarística ou crisma, receberão os sacramentos na vigília pascal.
não precisarão fazer a catequese de adultos. Quer dizer, se está caminhando com as crianças, participando, acompanhando, ouvindo as missas, daremos aos pais os sacramentos, porque estão participando da vida da comunidade. Não precisa entrar num grupo próprio de adultos para isso. A própria participação na vida da paróquia, através das missas, dá direito, então, a receber os sacramentos. 10. Quanto aos padrinhos dos não batizados, apenas aqueles que não são batizadas. No caso dos não batizados, a igreja chama de catecúmenos, e esses receberão os 2 sacramentos da Vigília Pascal no 2º ano de catequese. Se a criança não for batizada, deverá escolher um padrinho ou madrinha para serem padrinhos. Quanto aos pais que não são batizados, os homens apenas um padrinho, para as mulheres apenas uma madrinha mulher. Os que já são batizados e vão receber a primeira comunhão ou crisma não precisarão de padrinhos, pois já são considerados adultos e devem assumir o compromisso cristão. Tanto para ser padrinho e madrinha da criança, como dos pais, pode ser solteiro, solteira, viúvo, viúva ou casado. Marido para os homens, esposa para as mulheres. Nesse caso, deverá ser casado na igreja. Não é permitido padrinho ou madrinha que vivam amigados, sejam 2 solteiros ou um outro que são separados de outro casamento na igreja e que agora vivem amigados. Os casais em segunda união estável, pessoas que receberam o sacramento do matrimônio e que se separaram e estão vivendo em outro casamento e que têm uma comprovada participação ativa e envolvimento pastoral da comunidade, podem ser admitidos como padrinhos e madrinhas no sacramento da confirmação, tendo como base as orientações dadas pelo Papa Francisco no capítulo 8 da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, a acompanhar, discernir e integrar a fragilidade, como também o discernimento criterioso do pároco. A idade mínima para ser padrinho ou madrinha é de 16 anos. Deve ser católico, batizado, confirmado, crismado e já tenha recebido o sacramento da primeira comunhão eucarística. Óbvio, né? Se eu não sei pilotar avião, como é que eu vou ensinar alguém a pilotar avião? Se eu não sei dirigir carro, como é que eu vou ensinar alguém a dirigir carro? Se eu não sou batizado, como é que eu posso batizar alguém? Se eu não tenho primeira comunhão, como posso ser padrinho de primeira comunhão do outro? Não tem sentido, não tem lógica nenhuma, tá certo? Pais e mães não podem ser padrinhos, porque já são pais e mães. Não podem ser padrinhos quem pertence a outra igreja que não seja católica, também não. Então seja padrinho na sua igreja, cada um na sua, né? Eu não posso, eu sendo evangélico, ser padrinho da igreja católica. Para as crianças não batizadas, não é necessário escolher o padrinho ou madrinha de início. O padrinho ou madrinha começa a acompanhar seu afilhado no primeiro domingo da quaresma, do último ano da catequese, no rito da eleição. A partir daí é que tem que ter o padrinho ou madrinha presente para quem não é batizado. 11. Não se tira férias da igreja. Em certos períodos não haverá o encontro catequético, mas apenas o encontro mistagógico, ou seja, a participação na missa dominical. 12. Deve adquirir o livro de Catequizando, Casa da Iniciação Cristã, a nova Bíblia Pastoral, um caderno pequeno, lápis, grafite e borracha. Para o dia da primeira comunhão eucarística, providenciar a túnica tanto para os meninos como para as meninas. Quando houver confraternização, todos serão convidados a trazer um prato de doce ou salgado e refrigerante. 13. Os pais são os primeiros responsáveis pela catequese de seus filhos. Por isso, devem incentivá-los a participar de todos os encontros semanais e atividades propostas. Repasse todas as normas e, se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 996095475. Assim, na hora da inscrição, ficará mais fácil. A inscrição será feita com as catequistas que darão plantão na paróquia. Entre em contato pelo zap acima para saber quais os dias e horários. Devido à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, as catequistas farão a inscrição e não reterão nenhum documento ou cópia de documento. Depois os dados serão passados para o sistema pela secretária e você deverá dar a sua autorização através da autenticação digital.